eu sou Neiva Ribeiro, secretária-geral do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Esse é o Momento Bancário e a gente começa hoje falando das atividades do mês de março. Para conversar sobre as pautas de março comigo, eu tenho Fernanda Lopes, que é secretária da Secretaria da Mulher da CONTRAFICUT. Tenho Pamela Godoy, que é advogada feminista e coordenadora do projeto Basta, Não Vão Nos Calar. Boa noite, Pamela. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Bem? Boa noite, pessoal. Muito bom tê-las aqui conosco aqui nesse Momento Bancário. Sei que vocês estão fazendo muitas ações nessa pauta de defesa das mulheres, do empoderamento das mulheres, nas mesas de negociações. Esse aqui é um mês que a gente pode tomar espaço para a gente, né? Temos que ocupar todos os espaços. E esse aqui não dá para reclamar, a gente vai falar da gente e das coisas que são importantes para as mulheres, né? Todos os anos a gente vem com uma pauta, a gente traz as pautas sobre as diferenças salariais entre homens e mulheres, que nós temos uma mesa de igualdade de oportunidades na FENABAN, junto à FENABAN, que é a Federação dos Bancos, o Sindicato dos Bancos, na nossa campanha nacional, entre todos os temas que a gente traz de remuneração, PLR, saúde e condições de trabalho, a gente sempre coloca a questão de como a igualdade salarial entre homens e mulheres precisa estar discutida nessa mesa, porque apesar da gente avançar como sociedade, tá avançando em algumas questões, as mulheres ainda ganham menos, né, Fernanda? Infelizmente, ainda hoje, a gente está aqui em 2023 e as mulheres ainda ganham menos. E aí, inclusive, quando a gente faz um recorte racial, porque é importante quando a gente fala aqui de mulheres, fala de feminismo, também fazer esse recorte racial. Quando a gente fala de mulheres negras, a discrepância é ainda maior. A diferença salarial chega até em 52%. E aí, a gente considerando aqui nos bancários, que se a gente tem uma diferença, falando de Brasil aqui, a diferença salarial de homens para mulheres na renda média é de 22%, e de São Paulo 29%, uma categoria onde a gente tem um salário ali de piso que é igual. E a única coisa que explica essa diferença realmente salarial é o não crescimento das mulheres na carreira. Então, muitas vezes elas conseguem ascender até certo ponto, e quando a gente vai de acordo com quanto maior o cargo, maior o salário ali, menos mulheres a gente tem. Mesmo a gente sendo mais escolarizada, mesmo a gente tendo que estudar mais, passa por mais testes, né, dentro da carreira, mas o salário ainda está menor. Inclusive, os números mostram isso, que as mulheres, quanto mais capacitadas, maior a diferença salarial. Então, essas mulheres, inclusive, as que estudam mais, têm mais dificuldade em ascender na carreira, né? Porque daí os homens não querem uma mulher ali bem preparada, eles querem garantir seu privilégio, que a mulher consiga sempre ficar ali um posto abaixo, uma posição sempre abaixo. É difícil, a gente fala de abrir mão de privilégios, é isso, né? Para que as mulheres possam ascender, alguém tem que abrir esse espaço. Nós vamos colocar os números na nossa tela, né? No Brasil, o salário médio dos bancários está em torno de R$ 8.079,46, segundo a RAJ 2020. O salário dos homens está em R$ 9.041,57 e o das mulheres R$ 7.079,32, que dá essa diferença de 22% que a Fernanda falou. Em São Paulo, o salário dos homens é 11.129,61, das mulheres 7.921,40, a média geral 9.480, então a diferença aqui em São Paulo dá 29%, que é os dados que a Fernanda está falando. E se a gente for olhar só a questão de raça, as mulheres negras ganham menos porque estão nos lugares mais precarizados, né, Pamela? Então, aí nós não vamos ver as mulheres pretas nas agências, no administrativo, na gerência, já vão estar nos lugares mais escondidos, né? Em diretorias, presidências, vice-presidências. Que a nossa discussão aqui no salário de ingresso que o sindicato negocia o salário de entrada, a igualdade está garantida. A partir das primeiras promoções, você só vai ver mais homens, porque as mulheres não conseguem quebrar o teto de vidro, porque os espaços de mais poder, de mando, e melhor salário, melhores posições estão colocadas para os homens. Os espaços de visibilidade estão colocados para as mulheres brancas. E aí, Neiva, tem uma outra questão, que você não tem igualdade salarial igual você tem de entrada, você tem um piso para todo mundo. Nos outros cargos, você não tem.
Então, um homem em determinado cargo, uma mulher que ocupa o mesmo cargo, não ganha o mesmo salário. Por isso que a gente vai vendo essa diferença que a Fernanda falou, de quanto maior a escolaridade, quanto maior é o cargo que ela ocupa, maior é a diferença salarial. Porque é isso, né? Olha como é importante a luta do sindicato. O sindicato garante essa igualdade de fato no ingresso, né? E acho que outra coisa que é super importante a gente comentar aqui nesse mês de luta, né? Que a gente luta todo dia, né? A gente acorda e dorme lutando, nós mulheres, né? Mas esse mês que é o mês da gente, né, visibilizar tudo isso, quando você fala, Neiva, da mesa de igualdade de oportunidades, é a primeira categoria do país a trazer essa mesa para negociação. Né? Não é à toa que hoje a gente tem tantos avanços na Convenção Coletiva de Trabalho. Vai ser 23 anos essa mesa. Olha uma isso. inovação, foi uma inovação à época e continua sendo uma inovação, Sim. porque quando a gente vai falar dessas questões, a gente sabe que nós estamos num momento da sociedade onde tem muitas disputas, né, de ideias, quando a gente fala principalmente das mulheres terem o mesmo direito, terem estarem nos mesmos lugares, terem a mesma liberdade que os homens poder viver sem medo, assim como os homens vivem. Exatamente, é muito questionado, mas quando você vai olhar os números, é incontestável, né, que elas não conseguem. Quantas presidentes de banco nós temos? Felizmente agora nós temos duas presidentas, né, Fernanda? Agora na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, temos 2 presidentas indicadas aí pelo governo Lula, finalmente, em 2023, inclusive no Banco do Brasil, após 214 anos de banco. A gente finalmente... 214 anos. Não são 21 anos, não são... A nossa Convenção Coletiva de Trabalho tem 31 anos esse ano. São 23 anos que a gente conseguiu a mesa. O sindicato tem 100. Tem 100, vai fazer 100 esse ano. O Banco do Brasil, 214 anos para ter uma presidenta. Uma primeira presidenta, mulher, o quanto isso é representativo. E quando a gente fala de bancários, uma categoria que tem praticamente metade de mulheres. Varia um pouco de acordo com cada banco, mas são metade de mulheres. E aí só agora... Em 2023, a gente tem uma primeira mulher e a gente tem também uma mulher à frente da Caixa Econômica Federal. Quanto isso é significativo, né? Foi a terceira, sim. Mas mesmo assim são passos que a gente vai dando, né? É muita luta para a gente conseguir chegar nisso, né? Então, é uma pauta importante, que não pode ser desprezada, porque os números mostram o quanto é importante a gente ter igualdade salarial e é importante que as mulheres tenham as mesmas condições para ascender os cargos de chefia e que a gente possa, dentro do local de trabalho, resolver questões como assédio sexual, que é um problema seríssimo, que a gente viu o ano passado estourar dentro da Caixa Econômica Federal, lá com o Pedro Guimarães, e aí depois a Fernanda vai falar um pouco, porque a gente está montando uma nova campanha, a gente sempre faz campanha, né, Fernanda? De tempos em tempos a gente faz cartilhas, aí o movimento sindical distribui essas cartilhas, faz reunião nos locais de trabalho, faz seminários, e a gente vai renovar essas cartilhas, vai atualizar os dados e atualizar as situações para a gente poder continuar falando sobre isso, porque é um assunto recorrente, né? Porque de tempos em tempos a gente volta a falar disso e as pessoas falam assim, mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Mas o que é assédio sexual? Mas não pode mais paquerar no local de trabalho? Mas será que a pessoa não está pedindo? Porque assim, ninguém pede para ser molestado, gente. Então, assim, vocês já viram um homem estar de short, alguém vai lá, passa a mão, alguém vai lá, fala alguma coisa? Por que com a mulher é diferente, né? Então, assim, a gente vê tranquilamente os homens andando de short, sem camisa por aí, ninguém molesta. Não, e a roupa nunca vai ser um convite, né? Mas é isso, tem corpos que vestem determinadas roupas que tá tudo bem. Tem outras, como os nossos, que qualquer roupa que a gente coloca, a gente tem que pensar várias vezes. Inclusive, aonde vamos, que horário vamos, com quem estaremos, quem vamos encontrar? Essas preocupações passam cotidianamente na nossa cabeça, mesmo inconsciente. Quem estiver assistindo a gente tiver filha adolescente, eu tenho certeza que pensa o seguinte: mas onde você vai? Com quem você vai estar? Né? Me liga qualquer coisa, eu vou te buscar. São cuidados que, de repente, para um filho de sexo masculino, a gente não vai ter, porque a violência é diferente, né? O domínio sobre os corpos das mulheres é que faz a gente estar aqui lutando hoje. Porque não é igual. Não é igual no salário, não é igual na apropriação do nosso corpo, né, nas violências que nós sofremos. Olha essa questão da Rita, né, ter assumido a presidência da Caixa. Olha que significativo é isso, né, Neiva? Nossa, demais. A gente sai de uma situação de um assediador em série, que assediou centenas de mulheres. Isso são as denúncias que nós temos, fora aquelas que a gente não tem denúncia. Exatamente. Porque 60% das mulheres não denunciam porque tem medo de pedir demissão. 78% não denuncia porque tem medo da impunidade. Então, assim, o número de denúncias efetivas é coisa de 10%, 12%.
né? Então, imagina o número real dessa situação. E aí vem esse novo governo, esse novo Brasil, e traz uma mulher para a presidência. Isso é muito significativo, né? E uma mulher que atuou ali na frente ao combate de todo esse esquema que o Pedro Guimarães criou ali na Caixa, né? Porque ele ia pelo assédio sexual, não é à toa que quando vem uma denúncia aparecem outras. As mulheres, elas se sentem fortalecidas, porque é isso que a Pamela falou, esse medo de impunidade. Então, quando chega uma denúncia, a outra mulher se sente também encorajada, fortalecida para fazer a denúncia. Nesse caso do Pedro Guimarães aconteceu e acontece sempre com as denúncias. Esse assediador, em geral, ele não faz só uma vez. Exatamente. Já é o método que ele pratica ali, inclusive partindo muitas vezes para o assédio moral, depois também quando a mulher não corresponde a essas investidas dele, a essas investidas dele do agressor sexual. É algo que, inclusive, a gente vai debater muito com a categoria principalmente desde o último acordo que a gente assinou, que vai falar aí de assédio sexual. O que é assédio? O que configura assédio? A gente tem que falar sobre isso. Então, um gerente que chega ali, encosta na funcionária, pega aqui por trás ou mexe no cabelo. A partir do momento que você não autorizou, qualquer coisa é assédio. Então é isso que tem que ficar muito claro. Para quem está assistindo, gente, pegar, assim, a gente não fica pegando nas pessoas sem consentimento, a gente não pega nas crianças, os corpos não são públicos, né? Então, assim, antes de você pegar em alguém, veja se tem essa permissividade, né? Porque não vai pegando as pessoas. Imagina se fosse sua esposa, sua filha. Faz um exercício contrário, né? Porque às vezes as pessoas nos perguntam, né? Porque muitas vezes que a gente está fazendo esse debate, as pessoas querem inverter a questão ou então diminuir. É mimimi, vocês estão sendo exageradas, mas assim, se coloca do outro lado, né? E se fosse você? Se fosse você, alguém da sua família, você vai chegando, vai pegando, é incômodo, é inconveniente. Às vezes, se tem uma hierarquia de poder, as pessoas às vezes se submetem porque elas têm medo de perder emprego, porque elas têm medo de alguma... Mas é incômodo, então pegar não pode, né? Não. Pegar na cintura, ficar pegando. E assim, né, Neuza? Mas é meu amigo. Aí já é outra coisa. Você, fora da relação de trabalho, fora do local de trabalho, dependendo dos acordos que as pessoas têm, é outra coisa. Mas quando tem simetria de poder aí, pode ter certeza que não é consentido. Porque também, às vezes, as pessoas falam assim, aconteceu alguma coisa, mas era consentido. Só que a pessoa é chefe, a outra é subordinada, ela não podia falar não, a menos que queria perder o emprego. Ou ela não disse nada. Ela ficou em silêncio e as pessoas tratam o silêncio como um sim. Como sim, exatamente. Mas lembrando que, inclusive, mensagens nos aplicativos internos aí que as empresas têm, troca de e-mails, fotos não solicitadas, qualquer uma dessas coisas configura assédio sexual. Então, não dá para a gente aceitar. É importante que a gente sempre debata esse tema. O mês de março é um mês importante, mas é algo que tem que ser debatido na sociedade sempre. Isso, porque quando as pessoas os homens querem fugir desse assunto, né? Porque a gente quer conversar de boa sobre esse assunto. Nossa ideia é que, de verdade, um dia a gente possa viver em igualdade, paz e respeito, sem machismo e sem patriarcado, porque não dá. As mulheres não estão mais submetidas a isso, elas não querem. E não existe de verdade mulheres que gostariam de estar submetidas a regras como essas. Não existem. Não creiam que isso existe, que não existe. Ninguém quer. E é óbvio que a gente conversa aqui assim que se não é sim, é não. É não. E se é sim forçado, é não. Então, a palavra-chave sempre é o consentimento, né? E o consentimento ele precisa ser claro. Né? E se em algum momento a pessoa ficou impedida de dizer sim, por exemplo, estupro de vulnerável, quando a pessoa está alcoolizada, está numa outra situação onde ela não pode responder, é não. Quando a pessoa não diz sim, é não. O silêncio é não. Né? E é sempre importante a gente ter isso em mente, porque essas práticas de assédio sexual, elas costumeiramente evoluem para outros crimes, como estupro, como importunação sexual, né? Então, conseguir impedir essa prática antes, conseguir que a gente, né, quem está vendo, quem está do lado, o amigo que está vendo, também haja para impedir, é o que de fato vai fazer a gente encerrar esse ciclo de violência. Pamela, e agora a legislação mudou, né? Estupro não é só penetração, né? Beijo à força, passar a mão, aquelas coisas que acontecem no trem, importunação nos trens, no metrô, isso também é caracterizado como estupro, né? Aí, na verdade, a tipificação é a importunação sexual, né? Mas ela tem uma pena alta, inclusive, né, maior do que o assédio sexual, porque o assédio sexual ele é o ambiente de trabalho. Então a gente pode ter um caso onde você tenha, por exemplo, uma chantagem para que você saia com alguém
a troco de uma não promoção ou uma não demissão. Isso é, infelizmente, comum. Ou, que é uma outra que é clássica das bancárias, botar a roupa de bater meta. Isso aqui é assédio sexual, gente. Né? Essa frase que você já ouviu é assédio sexual. Inclusive, se você está nos assistindo e ouviu, procura aqui o sindicato que a gente está aqui para te ajudar. Né? Mas essas situações podem evoluir, né? Como, por exemplo, a masturbação em público, né? De fato apalpar essa mulher. Isso é importunação sexual. E quando a empresa não protege o bancário da importunação do cliente? Porque também tem essa, porque aí às vezes tem o desespero para bater a meta, que tem esse incentivo ou explícito velado para a roupinha de bater meta, ou às vezes o cliente passa do limite e às vezes ali na agência ou no local não se faz nada porque aquele cliente é muito importante, muito poderoso. Como que o bancário e a bancária tem que agir, doutora? Primeira coisa, sempre procure o sindicato, gente. Ninguém vai estar mais do seu lado do que o sindicato. Isso você pode ter certeza, sim. Né? E o banco, ele é responsável tanto no caso do assédio sexual praticado pelo colega, pelo chefe ou pelo seu subordinado, que também acontece, como pela proteção que você precisa ter para trabalhar, porque o trabalho tem que ser digno. Se o trabalho não é digno, ele está errado, ele está inconstitucional, inclusive. Em relação aos clientes. Né? Então é sempre importante, quando você presencia, se oferecer para a vítima para ser testemunha, para ajudar aquela pessoa. Se alguém que está passando conseguir filmar, isso ajuda depois no processo penal. Mas a primeira coisa sempre é procurar o sindicato. Aqui a pessoa vai ter todo o apoio, vai ser acolhida, inclusive vai receber as orientações jurídicas necessárias para tomar todas as providências para que isso se encerre e responsabilize o assediador e a empresa que não a protegeu, porque a empresa, o banco, também é responsável pela segurança dela. Então, você procure o sindicato, porque nós vamos dar orientações jurídicas, ou a gente vai pegar esses casos e vamos levar para a mesa de negociação, né, Fernanda? Porque a gente tem uma cláusula na comissão coletiva que fala a gente chama de combate à assédio moral, eles falam de resolução de conflitos, né? Mas o de assédio sexual é assédio sexual na comissão. Sim. E a gente tem que levar para a mesa de negociação para cobrar que a empresa faça a correção desse problema. Então, procure o sindicato. E os bancos que ainda não assinaram com o sindicato essa cláusula, procure o sindicato para convencionar, porque é uma mostra de que a empresa está comprometida com um local de trabalho saudável, que não tem medo desse debate, que está trabalhando para que o ambiente de trabalho seja ok, seja bacana, e que junto com o sindicato, com os trabalhadores, quer chamar saída. Então, é importante dos trabalhadores que passam por essa situação procurar o sindicato pelo canal de denúncia e para as empresas, para os bancos que ainda não assinaram o contrato da convenção, o aditivo da convenção coletiva, que faça. A gente vai dar um breve intervalo e volta daqui a pouco. Hoje nós estamos gravando aqui na Faculdade 28 de Agosto, na Biblioteca Luiz Gama, que é um lugar super bonito, todo recuperado aqui, a nossa história, e onde muitas pessoas vêm aqui estudar, fazer várias pesquisas com a Pâmela, né, Pâmela? Nossa, Neiva, essa faculdade me salvou muito na graduação, viu? Você é uma universidade que, infelizmente, não tinha uma biblioteca tão atualizada e tão completa como tem aqui, então eu passei várias horas aqui estudando. Então, os bancários podem vir aqui fazer consulta. A gente tem o CEDOC, que tem muita história, é só fazer o agendamento pela central de atendimento. E nós estamos recuperando toda a nossa memória para os 100 anos do sindicato. Vai ter muita história para pesquisar. O sindicato, ao longo de 100 anos, esteve em todos os momentos históricos em defesa da democracia. Tem muita história bonita para vocês conhecerem. E aí eu estava conversando aqui com a Fernanda e com a Pâmela antes do intervalo, eu estava falando, né, dos bancos que querem aderir à cláusula de combate ao assédio moral, porque essa sim é uma cláusula que ela é por adesão dos bancos, mas é muito importante, né? Nós temos um canal de denúncia que está sendo atualizado. Agora, a cláusula de combate ao assédio sexual, ela entrou na convenção coletiva, né, Fernanda? Isso. E ela foi uma grande conquista do nosso movimento, do movimento nacional organizado, das mulheres do movimento nacional, né, Fernanda?
É isso, a gente falou um pouquinho aí no bloco anterior sobre o ano aí de 2022 que foi marcado por muitas denúncias de assédio sexual. Não é uma pauta nova na categoria, como a gente comentou aqui antes também, o movimento bancário há muito tempo tem uma série de reivindicações que permeiam nesse sentido, combate à violência, ao assédio sexual. E aí o que aconteceu é que em 2022 finalmente tivemos a inclusão de algumas cláusulas, vou falar aqui para vocês as cláusulas que passam por comunicação interna dos bancos. E aí é importante a gente falar disso da comunicação, porque a gente comentou que o grande número das mulheres não denuncia por medo de impunidade. Então, quanto mais a gente tem canais estabelecidos, divulgação nos bancos, e essa mulher sente que vai ser realmente acolhida, ela vai falar, vou denunciar, não vou denunciar aqui e só me expor, não vou denunciar e ser demitida, eu vou denunciar esse agressor, ele vai ser punido. Então passa por comunicação interna, por divulgação efetiva desses canais de denúncia por parte dos bancos, realocação da funcionária assediada, e aí depende da aceitação do banco, mas e se a funcionária tiver interesse e quiser mudar, a gente tem que lembrar que uma mulher que está sendo assediada, ela pode querer ou não mudar de lugar, e aí depende inclusive da situação que ela tá colocada, se ela está correndo algum risco, inclusive. Então, o que for melhor para essa mulher, ela pode decidir mudar de lugar, de local de trabalho. Os sindicatos, a partir disso, vão criar também canais de denúncia de assédio sexual, dessas denúncias para acolher as denúncias de assédio sexual, e o acompanhamento da implementação de um canal que vai ter uma comissão bipartite, então, entre o movimento sindical e os bancos, uma comissão que vai fazer todo um debate sobre essa questão do assédio sexual, vai passar por formação inclusive da sociedade civil, vai ter material de distribuição. A gente tem que saber que quanto mais a gente fala em assédio, mais as pessoas vão saber que foram vítimas de assédio, mais as pessoas vão saber que elas podem denunciar e que aquela pessoa que está ao seu lado e você olha, será que é isso que está acontecendo? Inclusive eu posso reconhecer que uma colega minha está sendo vítima de assédio e ajudá-la e ajudar inclusive a denunciar esse agressor. Então, é isso. Acho que o importante é que quanto mais a gente fala disso, essas cláusulas fortalecem muito as mulheres e fortalecem muito o combate ao assédio. E assim, Fernanda, eu acho que a maior conquista nossa foi que os bancos reconhecessem que sim, que havia assédio, né? Que a primeira cláusula repudiamos o assédio. Para quem está em mesa de negociação, muitas vezes os bancários eles nos questionam como que é lá na negociação, como que é você conseguir fazer a redação, e a Giovana já fala muito, né, que a redação do acordo é outra negociação, né? Porque às vezes para você escrever como é a situação, é outra disputa, porque os bancos não queriam reconhecer que tinha assédio sexual. Se a gente não tivesse feito uma grande luta, uma grande discussão, uma grande mobilização com as bancárias, nós não teríamos conseguido, porque é muito indigesto para as empresas, que eles gastam muito em comunicação, muito em publicidade, aceitar que tem isso dentro do local de trabalho. Quando aceitavam, geralmente, antes da gente conseguir colocar na convenção coletiva, culpa é individual, o cara que não sabe se portar, assinou o código de ética, mas não sei o quê, nunca se responsabilizava que tem que ter um ambiente propício e que tem que ter um ambiente que coíba algumas coisas. Então, por exemplo, você não pode ficar vendo pornografia, você não pode ficar passando mensagem. A gente teve um caso uma vez que o pessoal pegou uma foto de uma pessoa, de uma mulher, e eles ficavam passando entre eles, né? Então tem coisas que, se você não colocar que é um problema sério, que é um crime, que pode inclusive ser um crime, a sociedade não começa a mudar, e a gente tem que colocar que nós não aceitamos mais a sociedade do jeito que ela está. Nós mulheres não queremos mais viver numa sociedade que seja dessa forma, né? Então acho que foi um grande ganho. E eu tenho outras cláusulas também, né, Pamela, que a gente conseguiu colocar na convenção coletiva, que foi uma luta muito grande, que por muito tempo as pessoas achavam que nós não iríamos colocar, que elas vieram muito da discussão que a gente faz da Convenção 90 lá na ONU, Fernanda, que é do combate à violência doméstica, né? Que a gente discutiu lá na OIT, numa comissão tripartite, a gente do movimento sindical, que era importante que os empregadores também entrassem com os governos na discussão do combate à violência doméstica, porque a violência doméstica também impacta
na produtividade dos trabalhadores, na baixa produtividade, que a mulher que ela apanha, ela não vai trabalhar, ela vai onerar o serviço público de saúde, ela vai ficar deprimida e isso vai trazer consequências. Como todo debate que envolve as relações de gênero e a emancipação feminina é muito difícil, foi um debate muito difícil, mas a gente conseguiu fazer e conseguiu colocar na convenção coletiva, e nós somos uma das primeiras categorias que assinamos um aditivo, né? A primeira. Inclusive, as FENABAN fizemos um lançamento muito legal com a Rita Von Hunt, e a gente lá tinha várias cláusulas que a Pamela vai falar, do que o empregador tinha que fazer para proteger a mulher que está sofrendo com a violência doméstica, mas nós também falamos, nós vamos fazer nossa parte, nós vamos fazer nosso canal. E aí nasceu Basta, né, Pamela? Conta pra nossa história, que é linda essa história, e esse projeto assim, a gente gosta muito dele, porque a gente não só cobrou, mas a gente fez a nossa parte e mostrou que é possível ser feito. Se a gente que é um movimento sindical pode fazer, imagina o poder público e os bancos que têm recursos, né, para fazer isso. É isso. E Neiva, assim, você fala, fica até emocionada, assim, né? Eu também fico, Pamela. É porque é uma mudança de paradigma, né? Porque, assim, a gente cresceu, né? As nossas mães e as nossas avós também entendendo que, assim, casamento é assim mesmo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? É assim mesmo, você vai fazer o quê? Vai separar? Vai arrumar outro, talvez pior? Como se fosse nos colocando numa posição de aceitar a violência, de naturalizar o que não é natural. A violência não é natural. Ninguém gosta de viver sobre violência. Ninguém nasceu para viver sobre violência, sobre qualquer forma. Né? Então, quando a gente faz essa mobilização, sindicato, comando nacional, a contrário, fala assim, não, a violência doméstica é um problema social. E toda a sociedade tem uma parcela de responsabilidade para acabar com isso. Isso muda. Isso é uma mudança de paradigma. Assim. Traz para a convenção e diz, bancos, empregadores que ganham milhões, né? Vocês precisam se responsabilizar, porque essas mulheres, elas precisam ter a vida preservada. É só isso, a gente não quer mais que as mulheres morram dentro de casa. Segundo a ONU, Fernanda, fala que é o lugar mais violento para a mulher, mais perigoso no Brasil é dentro de casa. Olha isso, assim, né? O lugar só aconchego. Não à toa, na pandemia aumentaram os números, né, de feminicídio, de violência doméstica. As mulheres muitas vezes estavam em casa com os agressores trancados. E não conseguiam denunciar. Por isso que esses canais são tão importantes. Porque na convenção a gente vai ter, então, ali, né, um conjunto de medidas de proteção, né? Então, a possibilidade de você ser transferida para outro local de trabalho, inclusive com sigilo nas informações. O local novo que você vai não vai saber o que aconteceu com você, o motivo por que você está sendo transferida, porque a privacidade, o sigilo são fundamentais. A possibilidade, se você está em teletrabalho, mudar para o trabalho remoto ou ao contrário, porque talvez essa mulher precise de um tempo para se reorganizar, né? Então, você está no trabalho presencial e para o teletrabalho, a possibilidade de acessar empréstimo, a possibilidade de alternar horário de trabalho, isso aqui poucas bancárias sabem, você pode mudar o horário de trabalho, inclusive para que o seu agressor, o seu ex-marido, marido, namorado, enfim, aquela pessoa que não tem mais afeto por você, nesse momento você precisa romper esse ciclo de violência com ela, não saiba a sua rotina. Então, isso é super importante. Só que isso faz uma mudança real quando a gente também vem aqui e cria o projeto Basta no Neurônio Escalar, porque daí a gente completa isso, né? Então, a gente tem aqui, desde dezembro de 2009, no Sindicato dos Bancários de São Paulo, um canal onde a gente atende as mulheres em situação de violência doméstica. Então, o atendimento é super rápido, ela fala rapidamente com uma advogada preparada, especializada no tema, que vai primeiro acolher, vai ouvi-la, porque a gente às vezes não tem espaço para falar. Né? Nós, mulheres, somos educadas para não falar em público, para não contar os nossos problemas, então ouvir é fundamental. Vai poder ser escutada. Tudo é totalmente sigiloso, o sigilo é garantido, o sindicato não fica sabendo, as pessoas que a gente atende, isso é super importante, porque a privacidade é fundamental. E aí ela vai receber orientação, se precisar nós vamos na delegacia com ela, nós vamos pedir medida protetiva, a gente vai conseguir entrar com as ações judiciais para que ela rompa o ciclo da violência, porque se a gente está falando de violência doméstica familiar, Neiva, muito provavelmente vai ter ali um casamento, uma união estável, filhos, a gente, né, partilha de bens, guarda desses filhos, alimentos, e todas essas coisas estão sobre os ombros de quem? Da mulher. Quando ela toma a decisão de romper esse ciclo, não é uma decisão simples, porque ela vai olhar para trás e vai falar, bom, eu tenho 2 filhos que dependem de mim, eu tenho um emprego que qualquer hora que eu não bater a meta, vão me mandar embora, né? Eu tenho, a sociedade vai falar mal de mim,
né? A minha família vai falar mal de mim, eu preciso romper com toda essa cultura. Então, isso aqui muda tudo. E aí, Neiva, né? Acho que aproveitar também esse momento para contar para as pessoas, né? Que além desse trabalho maravilhoso que a gente faz aqui, eu tenho muito orgulho, sou muito grata, de verdade, por vocês, né, me deixarem fazer parte dessa história. A Contraf levou esse projeto para todos os sindicatos, né? Então a gente tem feito um processo de implantação desses canais em vários sindicatos do país. Sim. Né? A gente está aqui, né, na antevéspera do 8 de março, né, dia 6 de março. Até o final do mês nós vamos ter 12 canais implantados no Brasil, todos com os mesmos princípios, com a mesma capacidade técnica. Nós vamos estar nas 5 regiões do país. Ao todo, considerando todas as cidades base, né, Fernanda, dos sindicatos, são 353 cidades atingidas. É muito maior do que muito programa público. É muita coisa. Quer dizer, é bom que a gente consegue fazer essa assistência. E é triste porque a gente tem que fazer essa assistência, né? É um dilema, né? Mas que bom que a gente pode ajudar, porque eu estava te falando aqui antes da gente começar, é didático, né? Porque as dirigentes, os sindicatos se deparam com esse problema que é real, né? Porque tem uma impressão das pessoas, dos homens, né? Que as bancárias, porque elas têm esse salário médio, que tem a ver com a nossa luta, com a nossa organização e tudo mais, que elas... Não é com elas que acontece isso, que as bancárias de classe média não passam por violência, que não passam por abuso, que não passam por essas questões. E quando você implanta o programa e começa os atendimentos, você sabe que os números assustam, né? É isso, a gente, desde dezembro de 2019, considerando todos os canais em funcionamento, nós já atendemos 358 mulheres. É muita gente, muita gente. Né? E de medidas protetivas, nós temos 164, então são 164 mulheres que hoje estão seguras, não há nenhum processo de descumprimento dessas medidas, porque a gente acompanha, a gente continua em contato por conta disso. São mais de 100 processos de direito de família, né? Então, assim, a gente consegue, de fato, dar esses elementos para que ela rompa o ciclo da violência. Né? E eu acho que é muito importante a gente falar isso para quem está assistindo, Neiva e Fernanda, que assim, nada vem de graça. Tudo é muita luta. Né? Se a gente tem isso hoje, não é porque um dia alguém acordou e falou, vamos lá, vamos ajudar as mulheres. Não, é porque as mulheres foram protagonistas na luta. Olha a história desse sindicato, né? Centenário, que há 13 anos, né, tem gestões presididas por mulheres, né, acho que é isso, né? Com 87 anos para a Giovânia, né? 87 anos, aí a Ivone está nos 2 mandatos, a gente tem várias mulheres na diretoria executiva, várias mulheres na direção, várias mulheres jovens que chegaram, eu estou chegando. Isso, o Comando Nacional são 2 mulheres, se coordenam, e isso tudo, né, essa luta por espaço, essa luta pelo nosso direito de existir. A presidenta, né? A Aline, maravilhosa, né, mulher negra, então assim, olha quanta coisa a gente vai alcançando, né, e tudo isso tem a ver com isso, quando as mulheres ocupam o espaço, elas não ocupam sozinhas, elas trazem todo esse debate, toda essa proteção para outras mulheres, né, essa convenção aqui de verdade, é um orgulho, gente. A gente sempre fala, né, Pamela, quando a gente faz os lançamentos aí do Projeto Basta, que cada uma dessas mulheres atendidas, cada medida protetiva que a gente consegue, são vidas salvas. A gente sabe que muitas vezes essa violência ela progride e pode chegar no feminicídio. Então, a gente gosta de pensar que são vidas realmente que a gente está salvando por todo esse trabalho do Comando Nacional dos Bancários, de cada bancário, cada dirigente que ajudou a construir isso aqui. Gente, adorei conversar com vocês. Nós não conseguimos dar conta da nossa pauta. O Ricardo tá ali falando pra gente que encerrou. Chama a gente de novo. Vamos vir de novo, vamos combinar pra vocês virem no último. A gente vai só chamar. Assim, nós precisamos de falar da nossa luta pela Convenção 90, porque o presidente Lula parece que vai. Agora vai, gente. Ratificar, e a gente tem que falar da nossa... toda a nossa articulação com a Uni, Global Único, a gente vai ter congresso e a gente tem que mandar um beijo para nossa querida Andréa, que está lá no Uruguai, né? Beijos, Andréa. Mandar um recorte para ela, hein, Ricardo, aqui. A gente tem que falar da lei de igualdade salarial, que o presidente Lula falou que vai mandar para o congresso, e a gente precisa de falar de quanto que nós aqui nesse sindicato fizemos campanha por igualdade salarial, é uma luta de anos, então é importante a gente voltar a falar. A gente quer falar aqui
da nossa composição, da nossa luta por igualdade, por participação política. E a gente tem uma pauta extensa, gente, para falar contra a violência política, né? Está acontecendo muita violência com as mulheres nas câmaras municipais, nas câmaras legislativas. Então, eu quero convidá-las para que a gente volte aqui para, no final do mês, fazer um balanço de tudo que aconteceu no mês, porque eu sei que a Fernanda ia falar de seminário, que ela queria falar de combate ao assédio sexual. A gente aqui em São Paulo está preparando uma cartilha, né? Tá ficando maravilhosa. Pessoal do coletivo de gênero. Vai ter um novo canal de denúncias de combate a assédio moral e sexual. Nós vamos para a passeata na Avenida Paulista, a CUT, as centrais sindicais e movimentos estão chamando a mulherada para a rua. Nós aqui de São Paulo estaremos a partir das 17 horas lá no MASP. Em frente ao MASP, na Avenida Paulista. Quem estiver assistindo, vá lá com a gente, leva seu cartaz por igualdade salarial, por fim da violência de gênero, sem anistia, por mais políticas públicas para as mulheres, mais saúde, mais educação, mais distribuição de rendas, pela baixa das taxas de juros para ter mais crédito para o desenvolvimento, mais emprego. Mais comida na mesa. Mais comida na mesa. Vai lá, leva seu cartaz, se junta com a gente para que a gente faça mais um 8 de maio de muita luta, de muita combatividade, porque as mulheres sempre moveram o mundo para frente. Protagonistas da democracia e mais um ano aí como protagonistas nessa luta. É isso aí. Seguimos na luta.